Amado irmão, amada irmã, nesta manhã de quarta-feira, 24 de 2 de 2021, nesta primeira semana da Quaresma, estamos reunidos no nosso Evangelho no dia a dia. Que possamos abrir o nosso coração e permitir que a palavra de Deus fortaleça a nossa vida, possa ser sinal de fato de cura e de libertação, para que, diante das realidades que a nossa vida, que são apresentadas em nossas vidas, possamos, diante da palavra de Deus, estarmos fortificados, mais do que sinais, mas obedientes à graça de um Deus que veio ao nosso encontro. Hoje, Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A multidão se aglomerava e ele começou a dizer-lhes: Esta geração é má, exige um sinal e não lhe será concedido outro sinal a não ser o de Jonas. Como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o será este homem para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento contra esta geração e a condenará, porque ela veio do extremo da terra para escutar o saber de Salomão. E aqui está alguém maior que Salomão. Os ninivitas se levantarão no julgamento contra esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está alguém maior que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Refletindo hoje, o evangelista Mateus nos apresenta a incredulidade dos judeus. A incredulidade daquelas pessoas que querem sinais de Jesus. Não conseguem entender que Jesus é o próprio sinal. É Ele, a pessoa dele, que veio ao nosso encontro, mandado pelo Pai. E em obediência ao Pai, segue à risca aquilo que lhe foi solicitado. Meu irmão, minha irmã, como nós também precisamos nos libertar muitas vezes de coisas que nós entendemos que fortalece a nossa fé, mas que muitas vezes nos afastam dela. Sinais que muitas vezes não são verdadeiros. Sinais que muitas vezes nos afastam de Deus. No Evangelho de hoje, vejam bem, Jesus cita que não vai haver outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Olha, Jonas, o profeta Jonas, não fez nenhum milagre. Ele não fez nenhum milagre. Ele simplesmente, não é? Ele, diante do povo de Nínive, que vivia em pecado, vivia em situação que a cidade seria destruída, ele convoca o povo para uma mudança e o povo ouve a solicitação de Jonas. E diante desta realidade, da apresentação de Jonas, do pedido de Jonas para os ninivitas, eles se arrependeram e tiveram perdão. Jesus teve misericórdia Deus teve misericórdia daquele povo. Veja bem, amados irmãos e irmãs, e Jesus cita justamente isso, que, puxa vida, olharam ele, eu sou o sinal, eu realizei muitas coisas, Jesus realizou muitas curas, mas me parece que as pessoas estão interessadas nos sinais de Jesus só e depois abandonam, sendo que precisa aderir
a Jesus. Precisa aderir não às curas de Jesus, mas precisa ter uma adesão ao Jesus que cura. E é esse o chamado para as nossas vidas essa manhã. Precisamos aderir não às curas de Jesus, mas precisamos uma adesão profunda em nossa vida, uma entrega, uma conversão ao Jesus que cura. E a Quaresma é um tempo propício para que nós possamos ficar com o nosso coração mais dilatado, para que possamos aderir ao projeto de Jesus Cristo em nossas vidas. Quaresma é esse tempo. Não é tempo de sofrimento, não é tempo de tristeza, mas é tempo de abertura de coração. É tempo para nos voltarmos a nós mesmos, entrarmos no nosso quarto e deixar Deus falar conosco. Deixar Deus fazer a obra dele em nós. O Senhor quer fazer a obra em nós. Jesus é o sinal profundo de Deus em nossas vidas. O seu Filho amado que deu a sua vida por mim e por você na cruz. E que também no terceiro dia se escondeu e no terceiro dia sai vitorioso, vence a morte e nos propõe a eternidade. Veja bem, amados irmãos e irmãs, esse é o sentido das nossas vidas. Que nós possamos ser muito mais do que admiradores de sabedorias. Muito mais. A rainha de Sabá, que era pagã, viajou quilômetros atrás para ouvir as sabedorias de Salomão. Que nós possamos também, diante de nossas vidas, apenas na distância do nosso coração ao coração de nosso Deus, nós possamos estreitar e permitir que Ele realize obras, milagres e prodígios em nossas vidas. E Jesus fala com todas as letras que vai haver o julgamento e os ninivitas se levantarão no julgamento contra essa geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui alguém é maior do que Jonas e as pessoas não querem se arrepender, diz ele. Veja bem, amados irmãos, então o juízo que vem dos ninivitas e da rainha de Sabá, a rainha do sul, nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que o julgamento que venha sobre nós seja um julgamento de libertação de nossas vidas. E que possamos ser fiéis nesse período quaresmal, diante de uma caminhada de um Deus que caminha junto com o seu povo. Quer nos colocar diante de nós. Que possamos, diante dessa proposta da campanha da fraternidade, realmente o diálogo possa ser sinais de transformação para a nossa vida. E possamos ser sinais de cura também e de graça para todos aqueles que nos procuram. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, discernimento, para abraçarmos aquilo que nos transforma, que nos liberta, não só aquilo que nos convém, aquilo que facilita nossas coisas, mas aquilo que realmente muda a nossa vida, nos transforma em homens e mulheres no seu amor. Assim seja. Não esqueça você de se inscrever aí na minha página do YouTube. Procurem lá Evangelho no Dia a Dia com o diácono João Santos, para que mais pessoas possam aderir a esse projeto de evangelização e possamos ser sinais autênticos de um Deus que é amor em nossas vidas. Bom dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.